ler 4 versículos com você. Isaías 54. Nós vamos ler o versículo 2, 3, o 10 e o 17. Dentro do contexto dessa mensagem, que Deus está falando conosco, tem falado, tem ministrado o nosso coração. Isaías 54, versículo 2, 3, o 10 e o 17. Vamos ver. O versículo 2 diz assim, Isaías 54, 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas, porque as transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Vamos lá para o 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. No 17, toda a arma forjada contra ti não prosperará, toda a língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, colocamos agora, Deus, diante do Senhor essa palavra, Pai. Deus querido, que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã, Deus, através dessa mensagem. Deus querido, que o Senhor, Deus querido, realmente restaure nessa manhã, Deus, vidas aqui nesse lugar. Deus, que estenda a visão, Deus querido, que a nossa visão realmente venha a ser uma visão de longo alcance. Deus, que nós possamos enxergar realmente, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, tem prometido como herança, como uma verdade e como uma realidade que vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa mensagem, Deus querido, que Deus colocou no nosso coração, igreja, ela fala realmente de promessas de Deus para nós, amém? Ela fala que nós devemos ter nossa visão alongada. Você precisa enxergar além do que você vê hoje, para que você possa se firmar nas promessas de Deus, amém? Então Deus aqui está falando que a visão, irmãos, ela determina aquilo que nós vemos e aquilo que nós somos, amém? Deus está falando para esse povo aqui, alarga as suas tendas, alarga o espaço. Então, querido, isso está dizendo para quê? Só conseguimos ir até onde a nossa visão alcança. Você só pode ir até onde a sua visão alcança você. Se a sua visão é limitada, se você só consegue enxergar aquilo que está diante dos seus olhos aqui, você só consegue enxergar aquilo que está diante de você, você não consegue ir mais além. Então, querido, quando você vê algo difícil na sua frente, porque a dificuldade, ela é muito mais fácil de enxergar, presta atenção nisso. Muitas vezes a dificuldade, ela é muito mais fácil de enxergar do que a bênção que está lá na frente. E você às vezes desanima, se entristece, se aborrece, porque você só consegue ver aquilo que está limitado na tua frente. Você não consegue enxergar longe, você não consegue enxergar adiante, você não consegue enxergar aquilo que está preparado para você. Então, meu irmão, nossas atitudes e os nossos sentimentos, eles são determinados por aquilo que nós presenciamos no momento. Então, muitas vezes a sua atitude, aquele sentimento da tua alma, aquilo que está dentro da tua alma, às vezes você só consegue viver aquilo porque aquilo que você está vendo no momento. Às vezes é uma dificuldade de finanças, às vezes é um problema de relacionamento dentro da tua casa, às vezes são as atitudes que estão acontecendo às vezes são problemas que você está vendo, e às vezes isso pode estar dentro da tua casa, isso pode estar vendo, essa dificuldade pode estar dentro da tua célula, essa dificuldade pode estar dentro da igreja que nós estamos, pode estar dentro do seu trabalho, pode estar dentro de tantas situações, de uma enfermidade.
Quantos estavam enxergando e estavam vendo só, e alguns médicos, alguns diagnósticos, vendo que o pastor Almir, ele já estava morto, estava morrendo, ia morrer. Quantos falaram que ele já ia morrer de fato? Mas a igreja não, a igreja enxergava isso que nós estamos vendo hoje, que nós vimos aqui, que ele ia voltar, que a saúde dele ia voltar, e que nós íamos ver ele nessa conferência ministrando e pregando. E nós enxergamos há um ano, nós estávamos enxergando isso. E agora está se cumprindo. Se nós enxergássemos que ele realmente estava morto, já estava morto, estava enterrado uma hora dessa. Porque tudo levava ele para a morte. Mas a igreja não, a igreja começou a enxergar além de um diagnóstico médico. A igreja começou a enxergar além daquilo que os médicos falavam, além daquilo que os exames falavam. E hoje nós enxergamos isso, e hoje o que acontece? Nós temos visto ele com saúde. Isso pode enxergar, esse exemplo do pastor Almir pode estar dentro da nossa vida pessoal, dentro do seu trabalho, da sua vida financeira, de tudo, da tua célula. Quantas vezes você olha para a tua célula e você fala, minha célula vai acabar, vai romper, as vidas estão sumindo, não vem vida nova, eu vou abandonar, eu vou largar. Por quê? Você quer largar muitas vezes porque você está enxergando só aquilo que está ali. Só aquela dificuldade do momento, que as pessoas não estão vindo, que as pessoas estão indo embora. Mas se você começar a enxergar além disso daí, além do horizonte, além daquele horizonte que está se formando na tua vida, você vai ver a tua célula romper, você vai ver a tua célula multiplicar, você vai ver a tua vida financeira romper, você vai ver o seu trabalho romper, você vai ver as coisas da sua casa rompendo, da sua família, os seus filhos voltando para a igreja, vindo para a igreja, você vai ver toda a sua família salva. Mas, querido, não se limite, não deixe os seus sentimentos ser determinados por aquilo que você está enxergando hoje. Não deixe a sua vida estar sendo determinada por aquilo que está acontecendo hoje. Você pode ir muito mais além, você pode ter muito mais que isso, querido. Contudo, irmãos, nós precisamos romper. Nós precisamos acabar com tudo isso que nós enxergamos, essa visão limitada em nós, para que nós possamos ir além daquilo que nós enxergamos. Então a mensagem dessa manhã, querido, é que você possa enxergar além, que você possa enxergar longe, que você possa ir, através daquilo que você está enxergando hoje, você possa ir muito mais além daquilo que você está vendo e daquilo que está acontecendo na tua vida hoje. E eu creio que isso vai acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. E dentro dessa mensagem, irmãos, nós temos 3 pontos que nós queremos destacar aqui, para que Deus possa nos abençoar e que nós possamos mudar a nossa maneira de enxergar as situações, de enxergar as vidas. Primeira atitude que Deus quer de nós, que nós possamos ir além dos limites. Amém? Você precisa ir além dos limites. Aqui está dizendo no versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as estacas, em nome de Jesus, amém? O primeiro avanço que devemos dar com nossa visão espiritual agora, é aprender a ver além dos limites. O limite de nossa visão, irmãos, é onde nós conseguimos enxergar. O limite da nossa visão é aonde nós conseguimos enxergar. O que você está enxergando? O que tem te limitado? O que tem limitado você? O que tem limitado você em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, é até onde você está enxergando. Isso pode ser o seu limite. Mas Deus está dizendo aqui, olha, alarga as tuas tendas. Estenda o todo da tua habitação. Alarga, porque Deus quer ampliar isso daí. Alarga, coloca mais cadeira na célula. Põe mais cadeira na igreja, sabe? Comece realmente a trazer sua família realmente dentro de um propósito, daquilo que vai acontecer na sua casa, nas suas finanças. Deus está dizendo, alarga. Querido, alarga, queridos. É enxergar além daquilo que você está indo, além desse limite. Agora, irmãos, como nós vamos enxergar isso? Muitas coisas, irmãos, que posamos diante dos nossos olhos, podem chamar a nossa atenção para quê? Para que você se distraia e você não consiga enxergar mais à frente. Coisas que acontecem. Hoje nós estamos falando essa mensagem aqui.
Mas coisas podem acontecer para que você realmente que se levante uma barreira para que você não enxergue aquilo que Deus quer que você enxergue, irmãos. Então, irmãos, contudo, muitas coisas se opõem diante dos nossos olhos para chamar a nossa atenção, para nos distrair, para que nós não enxergamos aquilo que vem lá adiante. E acontece mesmo, irmãos, e principalmente aqui na igreja, nós vemos que quando está chegando a época do encontro, quantas coisas acabam acontecendo para nos distrair. É irmão que fica assim, é irmão que está firme na igreja, que de repente arruma um problema, é irmãos que está de uma maneira, você pensa que vai romper, de repente volta para trás, coisas assim, sempre na época do encontro, quando você quer avançar, parece que você começa a regredir. Para que isso? São coisas que distraem. No seu trabalho, quando você começa a fazer um trabalho novo, você começa talvez alguma coisa nova na sua vida, você começa talvez um curso, você começa realmente agora, não, vou me colocar para aprender mais. Sempre acontece uma situação que você é paralisado. Quando você fala assim, não, agora eu vou enxergar, agora eu vou fazer, a minha vida financeira vai romper. De repente é um carro que quebra, sabe? É um problema que você tem na sua casa, é um encanamento que fura, é alguma coisa, um imprevisto que vem para te distrair do seu propósito, realmente de ir mais longe. Quando você fala, não, agora eu vou resolver meus problemas de relacionamento, vou me dar melhor com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, aparece alguma situação no meio que te distrai nesse propósito. Então, querido, para você enxergar muito mais além, muitas vezes acontecem situações que te paralisam, que querem te paralisar para você não conseguir enxergar aquilo que Deus tem para você lá na frente. Mas, irmãos, você precisa enxergar além daquilo, da barreira. Você precisa enxergar além daquela dificuldade, sabe? O profeta Isaías aqui fala para o povo que estava sofrendo no exílio. Essa mensagem que Isaías trouxe para o povo foi numa época que ele estava preso lá no exílio, estava exilado lá na Babilônia. Então aqui ele estava preparando o povo. Agora como é que ele traz uma mensagem dessa? O povo exilado, o povo sendo escravizado. Aí Isaías traz essa mensagem para a nação. Alarga as tuas tendas, estenda, sabe, os todo, sabe, libera, porque a tua habitação vai ser abençoada. Sabe, irmãos, não poderíamos mais ficar limitados, sabe, você não pode ficar limitado ao espaço que você tem. Você não pode ficar limitado no espaço que você tem. Você não pode ficar limitado, simplesmente preso o salário que você tem. Você não pode determinar as coisas que você vai fazer na tua vida por causa do dinheiro que você está recebendo, por causa do teu salário. Você não pode limitar os seus projetos, os seus sonhos nisso. A Bíblia diz que nós, muitas vezes, servimos a dois senhores. Queremos servir a Deus e a Mamon. Quando você determina, querido, eu só posso ter, muitas pessoas estão determinando situações da vida dela, principalmente em criação de filhos, né? Ter filhos, casais. Não, eu só posso ter um filho. Só posso ter um filho, porque eu tiver dois, o meu salário não dá. Querido, você pode ter quantos filhos Deus vai proporcionar para você ter, porque Deus vai, se Ele vai te dar a bênção, se Ele vai te dar algo, Ele vai te dar o recurso também. Você vai te dar algo, Ele vai te dar o recurso. Porque você não serve. Muitas vezes nós falamos que servimos a Deus, mas muitas vezes nós servimos ao dinheiro. Porque é o dinheiro que determina, é o salário que determina o que nós vamos fazer, quantos filhos nós vamos ter, o que nós vamos ofertar na igreja. Aquilo que o Antônio falou agora, aquela viúva, ela enxergava além daquelas 2 moedinhas que ela tinha. Ela entregou tudo para Deus, porque a visão dela não era naquelas 2 moedas. A visão dela era aquilo que Deus ia suprir na vida dela, naquilo que Deus ia abençoá-la. E quantas vezes nós falamos que servimos a Deus, mas nós levamos a nossa vida determinada no quanto nós temos no bolso, no quanto nós temos na conta bancária, em tudo isso. Então quem está servindo, quem está governando a nossa vida não é Deus, é o dinheiro, é Mamon. Então, irmãos, nós precisamos enxergar além dessa dificuldade, mas em tudo é nossa vida. Sabe, você não pode se limitar no teu trabalho, numa promoção. Cadê a Elma? A Elma limitar agora porque... que a Elma foi promovida, por quê, queridos? Por que o salário dela dobrou? Por quê? Porque ela enxergou além da dificuldade que aquela moça falou para ela.
Ela enxergou além daquilo. Não, não vai ter jeito não. Não vai sair essa promoção. Ninguém vai conseguir essa promoção aqui. Não tem jeito. Se a Elma tivesse se distraído com essa profecia do diabo, se distraído com aquilo que o diabo falou para ela através da vida daquela mulher, que não adiantava, que ela não ia conseguir, ela não ia ser promovida, ela não ia ter essa promoção, ela não ia dobrar o salário dela como dobrou, que os irmãos viram aqui, mas ela não olhou para aquilo. A visão dela foi além daquela dificuldade, foi além daquilo. Ela já olhou, não, eu não sirvo a homens, eu não sirvo realmente a situações, eu sirvo a um Deus que é poderoso, que pode me dar para mim essa promoção e que pode me dar esse aumento de salário. Então, no trabalho dela, querido, ela olhou além desse problema que se levantou, ela olhou a oportunidade. Olhe, comece a olhar as oportunidades, irmãos. Comece a olhar as oportunidades que estão vindo. Irmãos, e muitas oportunidades. A maioria, para não dizer todas as oportunidades das nossas vidas, elas sempre aparecem no momento de crise. Sempre aparece no momento de crise. Sempre aparece no momento de crise. O Éder trabalhou 20 anos no Ródia. 20 anos no Ródia. E no momento de crise na vida dele, que a fábrica ia fechar, a fábrica ia para outra cidade, ou ele ia deixar a igreja aqui, pegar a família e ir para um outro lugar, né? Ou ele ia ser despedido, ia ficar desempregado. O que ele começou a fazer? Ele falou, não, eu não vou para outra cidade, eu quero continuar aqui, eu não vou tirar os meus filhos da escola que eles estão, eu não quero deixar essa igreja, eu não quero ir para outro lugar. Então o que ele começou a fazer? No momento de crise da vida dele, surgiu uma oportunidade, numa empresa muito melhor do que ele estava. Muito melhor, com um recurso muito mais do que ele teria. Há 20 anos ele naquela empresa, mas ele, no momento de crise, ele enxergou alargar as tendas, a habitação dele, e ele falou, não, eu vou orar, eu vou mandar um currículo, e eu não vou ficar desempregado, porque eu sirvo a um Deus, eu não sirvo a uma empresa, eu não sirvo a um dinheiro, eu não sirvo a nada disso, eu sirvo a um Deus poderoso. E ele creu nisso, mandou o currículo para o Oxiteno, começou a orar e jejuar. A empresa que ele foi embora, a empresa que ele trabalhava foi embora. Muitos foram demitidos, muitos foram embora lá para lá, mas o Éder ficou aqui com a família e ficou empregado numa empresa melhor do que ele estava ainda, e continua aqui, junto conosco. Amém, irmãos? Então todas as oportunidades, querido, na nossa vida, preste atenção, aparecem sempre no momento de crise. As melhores oportunidades da sua vida, as melhores oportunidades na sua célula, as melhores oportunidades na igreja, no seu trabalho, no seu casamento, ela vai aparecer no momento de crise. Mas se você ficar olhando só para a crise te engole, a crise te massacra, porque a crise, ela é determinada por quê? Pelo aquilo que nós cremos, aquilo que nós estamos expostos a enxergar. Então, assim, comece a enxergar um momento de dificuldade na tua vida, um momento de crise, um momento realmente de dificuldade na tua célula, como uma oportunidade para você crescer, para você alargar tuas tendas, para você estender o todo e você alargar a sua habitação. É isso que nós precisamos enxergar, é isso que você precisa. Então não se entristeça. Eu vejo muitas pessoas se entristecendo pelas dificuldades, pelas lutas. Irmãos, e isso não pode permanecer. Às vezes também eu fico triste no momento. Às vezes aparece situação na minha vida que eu fico triste, sim, às vezes eu choro também. Mas, querido, que eu não posso continuar chorando e prostrado naquela situação. Eu preciso enxergar o que Deus está fazendo na minha vida lá na frente. O que Ele vai fazer comigo lá na frente. Então você tem que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e ir em frente. O termo, querido, alarga as tendas, alonga, e deixa bem claro que é preciso você avançar. Alargar as tendas, alongar, significa que nós precisamos avançar. Um homem, uma mulher de Deus, uma família de Deus, ela não pode ficar parada, ela não pode ficar paralisada, ela não pode ficar estática. Nós fomos feitos para avançar,
nós precisamos avançar, fazer como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás deixei, prossigo para o alvo. Irmãos, nós precisamos prosseguir. Você precisa prosseguir todos os dias, prosseguir para um alvo. Agora, como é esse alvo? Talvez esse alvo é aquilo que você não está enxergando hoje, mas que você sabe que está lá na frente. Isso é fé. Você talvez não consiga enxergar hoje qual que é o seu alvo, mas o seu alvo está lá na frente. E se você ficar paralisado na situação que você está enxergando hoje, você nunca vai conseguir chegar lá. Então você precisa fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás deixei. Hoje você vai sair desse culto. Esquece os problemas que você deixou na sua casa. Esquece as discussões. Esquece o problema financeiro. Esquece o problema na tua fábrica. Esquece o problema no seu trabalho. Esquece o problema que pode estar na tua célula. Você vai sair daqui dizendo assim: esqueço-me das coisas que para trás deixei, mas eu prossigo para o alvo. Nós temos um alvo, temos um objetivo. Nós temos um alvo e um objetivo. E se eu ficar olhando para trás, se eu ficar só olhando para esse problema, para essa luta, eu nunca vou chegar lá. Então nós vamos avançar, querido. Avance, avance. Alegar as tendas. Firmar estaca. Significa que nós precisamos avançar. Avançar para aquilo que Deus tem. Não fique limitado ao que está diante dos seus olhos. Não fique limitado naquilo que está diante dos teus olhos. Muito, além de tudo, há muito além de tudo daquilo que você vê. Irmãos, há bênçãos grandiosas. Querido, existem bênçãos grandiosas na sua vida, para você. Se você não consegue enxergar isso, irmãos, feche seus olhos agora e comece a contemplar aquilo que Deus tem para você. O Narciso também é um outro exemplo maravilhoso. Esse homem, durante 2 anos, quase 3 anos da vida dele, a situação na vida dele era terrível. Desemprego, problema na família, quantas coisas que levaram esse homem a ficar parado, paralisado. Mas em nenhuma vez eu vi o Narciso chegar e falar assim: eu estou acabado, eu vou largar da igreja, eu não vou vir mais, vou sair da cela. Em nenhum momento, nesses 2 anos e meio, quase 3 anos da vida dele, desempregado, afrontado pelo diabo, afrontado de frente por Satanás. Satanás, quantas vezes chegou de frente dele falando: você não vai conseguir mais nada, você está acabado. Mas ele fala assim: não, eu vou. Ele colocou os olhos naquilo que ele não via. Ele colocou a visão dele naquilo que todo mundo, que toda a situação ao redor dele dizia que não. Mas ele olhava lá em cima: não, eu vou vencer, eu vou conseguir. Irmãos, foram 2 anos e meio ele profetizando que ia conseguir, nós orando junto com ele. O homem abençoado agora, conseguiu um emprego do sonho dele, naquilo que ele ama fazer, naquilo que ele gosta, preparado. Foi se preparando, irmãos, foi se preparando. Imagina um homem, ele se preparando para o emprego que ele ainda não tinha, que todas as portas estavam fechadas. Mas ele foi estudar, foi fazer inglês, foi se aperfeiçoar no inglês. E hoje ele é motorista de uma multinacional. Quando os caras chegam aqui, ele fala inglês com os caras que vêm lá, vai buscar no aeroporto. Sabe, a diretoria da empresa que ele trabalha, ele vai buscar no aeroporto. Fez uma diferença na vida dele. Sabe? Fez uma diferença na vida dele, porque ele enxergava lá na frente de onde que Deus já tinha preparado para ele. Então trabalhe, enxergue isso, querido, em nome de Jesus. Eu lembro o Alberto, alguns anos atrás, também uma proposta de promoção na empresa dele. Naquela época lá as portas se fecharam, mas ele não desistiu, continuou se preparando. Não, eu vou conseguir essa promoção. Passou quanto tempo, Alberto? 2 anos, mais ou menos? 10 anos. 10 anos, mas a oportunidade veio, ele abençoou, porque ele já enxergava lá, não parou, foi se preparando. Irmãos, então é assim que nós vivemos. Existem bênçãos de Deus para a sua vida, grandiosas bênçãos de Deus, mas você não pode se limitar naquilo que está acontecendo hoje. Você não pode deixar isso te limitar hoje, querido. Outra situação que nós queremos falar para os irmãos. Segundo ponto, nós precisamos enxergar além das barreiras. Além das barreiras. No versículo 10 está dizendo assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor.
O segundo ponto que nós queremos falar aqui agora, irmãos, que precisamos ter uma visão espiritual e conseguir enxergar além das barreiras. Existem os obstáculos que se colocam diante de nós para serem quebrados. Nunca podemos pensar que chegamos ao fim da linha e não podemos ir adiante. Querido, e barreira, sabe o que serve a barreira? Sabe o que serve a barreira? Para ser como é que é? Para você romper ela, para você pular a barreira, você quebrar ela de alguma maneira. É ou não é? Você tem que ser tipo o Rogério Ceni, que é goleiro. Quando faz aquela barreira lá, ele vai lá, não tem barreira que segura ele fazer o gol não, irmãos. Ele vai lá e mete o gol lá no ângulo mesmo. Nós precisamos fazer desse jeito. A barreira se levantou, o que vai fazer? Não, eu vou arrumar uma maneira de pular essa barreira. Porque lá na frente tem uma vitória, tem um objetivo. Irmãos, toda barreira que se levanta, ela é para ser quebrada. Ela tem que ser, pular essa barreira, querido. O profeta Isaías deixa bem claro aqui para o povo, que os montes, eles seriam removidos. Contudo, as promessas do Senhor não podiam falhar. Deus garante ao seu povo misericórdia, paz, sabe, querido? Se compadece daqueles que o amam. Você ama a Deus? Quantos amam a Deus aqui? Então presta atenção, não vai ter barreira que vai parar você. Não vai ter barreira que vai impedir de você fazer o gol. Não vai ter barreira que vai impedir de você ser abençoado. Sabe, quando surgir um obstáculo na sua vida, não desista. Quando surgir um obstáculo na tua vida, não desista, meu amado. Não desista. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, sabe de uma coisa? Se você é apaixonado por Deus, se você é apaixonado por Jesus, se você ama a Deus, querido, a palavra em Romanos 8, 28 nos garante que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se isso está acontecendo na tua vida hoje, não encare como uma maldição, não encare como uma crise, encare como uma oportunidade para você ser abençoado, porque isso que está acontecendo na tua vida vai estar contribuindo para que você a cada dia mais recebam as bênçãos de Deus na tua vida, contribuindo para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua mudança de vida, para a sua mudança de atitude. Às vezes está aparecendo um problema na tua vida hoje, que talvez é uma atitude errada que você está tendo, e você está tendo uma consequência dessa atitude, então contribua isso. Olhe para a tua vida agora, o que está acontecendo? Aconteceu um fato na minha vida, agora por que aconteceu esse fato? Porque eu estou tendo uma atitude errada. Eu estou tendo um comportamento errado. Então a oportunidade de você mudar de comportamento, mudar de atitude, ser abençoado. Porque essa situação está te mostrando. Porque um obstáculo, muitas vezes, na nossa vida, ele vem para mostrar para nós que nós estamos errando em alguma coisa. Um obstáculo, muitas vezes, é um alerta para nós. É um alerta para mim, é um alerta para você. Nós estamos errando em alguma coisa. Essa semana chamei minha esposa, chamei as minhas filhas, falei, está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa, algum obstáculo. Aí eu vi, porque eu estava tendo uma atitude errada. Eu estava tendo uma atitude errada. O errado era eu. Eu estava tendo uma atitude errada. Falei, vou mudar isso daí agora. Falei, diabo não vai me parar. Eu não vou ficar limitado aqui nos problemas de casa, nos problemas da igreja, porque por causa desse obstáculo que está se levantando. E eu detectei, irmãos, que eu estava tendo umas atitudes erradas. Falei imediatamente, eu vou mudar. Eu preciso mudar algumas atitudes, preciso mudar alguma coisa. Irmãos, e comecei essa semana, irmãos, mudar algumas coisas na minha vida. Deus tem me colocado essa semana, tenho orado, tenho lido a palavra, tem me colocado diante de Deus. Deus começou a falar comigo algo nessa semana, essa mensagem, terminei ela ontem. Fui buscar algo de Deus, falei, Deus, que obstáculo nenhum vai parar aquilo que o Senhor tem para fazer na minha família, na minha casa, na igreja, nas células que estão debaixo da minha cobertura, na vida dos líderes, não. E eu estava errando. Deus me dá um alerta. E eu não fico parado diante desse alerta, desse obstáculo, não. Eu preciso mudar de atitude. Irmãos, então se está tendo algum obstáculo na tua vida, Deus está te alertando em alguma coisa. Muda. Muda.
Muda que você vai romper esse obstáculo. Muda o jeito. Muda a maneira de fazer. Muda, querido. Então, irmão, se você ama a Deus e sabe que tem um propósito, Ele tem um propósito na sua vida, você não precisa temer obstáculos que surgirem. Faça como Josué. Não, Josué também faz, mas estou falando do outro Josué agora. Que diante das muralhas de Jericó, ele viu uma oportunidade para fortalecer, para ele crescer e se fortalecer. Josué chegou lá diante das muralhas, está com todo o povo lá. Estava levando o povo, gente, para a terra prometida. De repente, o que acontece lá? As muralhas de Jericó estão na frente dele. Uma fortaleza. Imagina um obstáculo maior que aquelas muralhas de Jericó, uma fortaleza enorme. E Josué estava levando o povo para lá. O que acontece? Ele para diante das muralhas. Ele fala, vamos mudar a atitude agora. Vamos mudar a atitude. Vamos mudar o jeito. De jeito que nós estamos indo, o que vai acontecer? Os caras vão acabar com a gente. Essa fortaleza, essa muralha vão acabar conosco. Vamos usar atitude. O que ele começou a fazer? Não é por força e nem por violência. Até aqui nós guerreamos, pegamos em armas, lutamos contra o inimigo. Mas aí ele falou assim, agora vamos mudar a estratégia. É momento de orar. O que eles fizeram? Começaram a dar 7 voltas naquelas muralhas. Começaram a rodear, orar, a clamar. E ele falou assim, quando nós dermos a 7ª volta, no final da 7ª volta, todo mundo vai gritar. Querido, então que ele levou aquele povo, levou a um crescimento espiritual. Um povo que era só acostumado ali a guerrear, pegar em armas, fazer com a própria força. De repente falou, não, aqui nós precisamos mudar, precisamos ter um outro crescimento, um outro nível de crescimento. É oração, é oração, é oração, é oração. Essas muralhas vão cair. E não vai ser pela nossa força não, vão cair pelo poder de Deus, pela graça de Deus na nossa vida. E eles olharam, de repente na 7ª volta, o que começou a acontecer? As muralhas de Jericó foram ao chão. Aí eles entraram e conquistaram ali aquele lugar. Venceram naquele lugar, querido. Então as barreiras podem ser oportunidades para você crescer e se fortalecer. Então, querido, então se fortaleça. Cresça nesses dias. Cresça. Eu estou buscando o crescimento, irmão. Espiritual é caro, porque o tamanho não dá mais jeito. Mas espiritualmente, querido, eu quero crescer. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um líder melhor aqui na casa de Deus, mas eu preciso orar, eu preciso que essas muralhas caiam na minha vida. Você pode fazer igual comigo. Sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, diz Paulo. Então, se você tem algo na tua vida que está te parando, se alguma barreira está se levantando, muda a estratégia. Creia, irmãos, além e veja além dos obstáculos. A terceira lição que Isaías nos dá aqui, que nós precisamos enxergar além das dificuldades, querido. Lá no versículo 17 diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo do inimigo. Ele está dizendo aqui que toda arma forjada contra você não vai prosperar. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu vai condenar ela, tu as condenarás. Então está dizendo aqui, querido, então não fique preocupado com o que os outros estão falando, não. Não fique preocupado, querido, se os outros estão falando, estão levantando alguma arma forjada contra você, alguma mentira contra você. Não se preocupe se estão falando mal de você, querido. Não se preocupe, porque em juízo, aqui está dizendo em juízo, tu as condenarás. Sabe, então, o que quer dizer? Então, se você está fazendo algo para Deus, deixa as pessoas falar. Você está fazendo o correto, você está fazendo o certo, não se preocupe disso não. Sabe, em juízo, Deus é um Deus justo, verdadeiro. Na hora que alguém falar alguma coisa de você, falar mal de você, falar algo contra você, principalmente a liderança aqui, se você ouvir algo de alguém, que estão falando de você que você não cuidou, que você realmente não teve perto, não teve junto, sabe, em juízo você vai condenar, porque Deus sabe aquilo que você tem feito, Deus sabe aquilo que você tem feito pelas vidas, tem feito pelas pessoas, sabe? Então se alguém está falando mal, se alguém está querendo destruir você, não se preocupe, porque contra ti vai vir um juízo, contra você não vai prevalecer nenhuma arma. Esta é a herança do servo do Senhor, o seu direito, querido.
Essa é a terceiro ponto que nós queremos falar. Nós precisamos aprender a enxergar além das dificuldades. Além das dificuldades. Existem situações que são embaraçosas e são armadilhas para tentar perturbar a sua fé. Quando você está de cabeça quente, não consegue pensar e nem acreditar ou nem imaginar numa possibilidade, então a sua visão fica limitada. Então muitas vezes as pessoas falam, vem armas forjadas contra você. As pessoas falam mal de você, vem armas forjadas de Satanás contra a tua vida. Você esquenta a cabeça, você fica nervoso, você quer resolver na força do seu braço, você quer se justificar. Irmãos, para de querer se justificar. Se você realmente é um servo do Senhor, se Deus está com você, se você tem feito algo contra Deus, lá em Romanos diz, quem nos justificará? Quem nos justificará, querido? É Deus. É Deus. Se você quer ficar bravo, quer ficar nervoso, quer provar que você está certo, você não precisa provar para ninguém que você está certo. Você só precisa mostrar para Deus que você realmente tem servido a Ele com graça, com amor, tem se dedicado à obra, tem feito a obra de Deus. É Deus quem nos justifica. A Bíblia diz assim, lá em Romanos 8, se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Se é Deus que nos justifica, quem nos condenará? Quem nos condenará? Se nem mesmo Ele, se nem mesmo Deus não poupou, nem mesmo o seu próprio único Filho, Jesus Cristo, por amor a nós, se nem mesmo Deus que tinha todos os motivos para nos condenar, se nem mesmo Ele não poupou nem o teu próprio e único Filho Jesus, para nos justificar e morrer numa cruz, quem tentará acusação contra um Filho de Deus? Querido, então não se preocupe. Não se preocupe com aquilo que estão falando de você. Não se preocupe com aquilo que possam falar de você. Porque se é Deus que justifica, você só precisa fazer alguma coisa. Fazer o que é certo para Deus. Você precisa se comprometer com Ele. Ser obediente à palavra. Sabe, orar, buscar, jejuar, fazer a vontade dEle. Porque, querido, demais coisas de Deus. Deus é que justifica você. Você não precisa ficar nervoso, não precisa ficar de cabeça quente. Porque quando você está assim, você não consegue pensar, sabe, querido, e nem acreditar na possibilidade. Você fica limitado. Limitado. O profeta Isaías ensina o povo aqui que ele tem uma herança. Herança, querido, é um direito da parte de Deus. Ele está dizendo aqui, esta é a herança dos servos de Deus. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então existe, querido, isso é uma promessa que é uma herança. É uma herança na tua vida. Você é herdeiro dessa promessa na tua vida, querido. Então, contudo, irmãos, contudo, deveriam saber que o inimigo tenta roubar as bênçãos com arma forjada, ou uma língua que ousa contra ti em juízo, para dificultar que você receba a bênção. Sabia disso? O inimigo sabe que você é herdeiro de uma herança. O inimigo sabe que existe uma herança sobre a tua vida, para você estender as suas tendas, alargar os seus toldos, a sua habitação será abençoada, você será abençoado, você vai prosperar nessa terra em tudo. Você vai prosperar na sua casa, você vai prosperar no teu trabalho, você vai prosperar no teu ministério, a tua célula vai prosperar, essa igreja vai prosperar, em tudo vai prosperar. Existe essa promessa, essa herança de Deus, mas contudo, irmãos, muitas pessoas acabam não acreditando nessa herança. Deixa o inimigo vir com palavras, sabe como estamos dizendo aqui, mas não deixe, não permita que palavras, que armas forjadas venham minar a tua fé, venham minar a tua disposição, venham minar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Não permita disso. Não deixe uma dificuldade impedir a tua visão de fé. Não permita essa dificuldade minar a tua visão de fé. Quando surgirem dificuldades para serem realizados os seus sonhos, quando surgir alguma dificuldade para que os seus sonhos sejam realizados, meu irmão,
Faça como aqueles 4 homens que levaram um amigo paralítico. Você lembra daquele amigo paralítico, daqueles homens? Que eles tinham lá aquele homem, amigo deles, paralítico, que Jesus estava pregando numa casa, e a casa estava lotada, abarrotada de gente. E eles se dispuseram a pegar aquele homem, colocar numa maca e levar aquele homem para ser curado por Jesus, mas chegaram naquela casa. E a dificuldade agora para entrar? Como vai entrar naquela casa? Como vai entrar? Sabe o que eles fizeram? Não, essa multidão não vai ser impedimento para que Deus venha realizar um milagre na vida desse homem e nas nossas vidas. Amarraram aquele homem numa corda, subiram para o telhado. Se não dá para ele entrar pela porta, vamos subir, vamos entrar pelo telhado, querido. É assim que é. Se não dá por um jeito, nós vamos de outro, mas nós vamos. Não é? As estratégias vão ter que vir. As estratégias vão ter que vir. Deus vai dar estratégia para mim, vai dar estratégia para você, vai dar estratégia na tua célula. Se não é desse jeito, nós vamos conseguir, vamos ter uma estratégia diferente. Faz o seguinte, vamos amarrar esse homem aqui, vamos pegar ele, vamos subir pelo telhado. Jesus está lá dentro, a bênção está lá dentro. Nós vamos perder? Vamos voltar com esse homem nas costas agora? Gente, o que era mais fácil para aqueles homens? Voltar com aquele peso de novo nas costas? Ou colocar ele lá para Jesus curar ele, aquele homem voltar andando? Irmãos, às vezes nós escolhemos a coisa mais difícil. Eles falaram assim, não, nós só estamos com esse peso nas costas aqui, já andamos até aqui. E lá para andar era bastante, irmãos. Andaram com aquele cara lá nas costas. Agora vamos voltar com ele de novo para o caminho. É mais fácil piorar, subir esse telhado, Jesus olhar e voltar com ele andando. Irmãos, não é mais fácil? O que você não, vamos subir o telhado. Vamos subir esse telhado aí, pelo menos a hora que Deus vai curar ele, a gente vai voltar para casa descansado, andando, pulando e cantando. E às vezes nós escolhemos a coisa mais difícil. Parece que o mais difícil era subir no telhado, não é, né? Não, o mais difícil para aqueles homens era voltar com ele nas costas de novo. Voltar todo o caminho com ele de novo nas costas e ser curado. O que eles fizeram? Vamos subir aqui esse telhado. Subiram o telhado, Jesus pregando lá no meio, aquele monte de coisa caindo lá, de repente os caras, que é isso aí? O que os caras estão fazendo, esses malucos? Desceram o homem lá. E aí vem o quê? Os fariseus começaram a falar mal. Queriam impedir Jesus de curar aquele homem. Irmãos, sempre quando você vai fazer alguma coisa diferente para Deus, uma coisa realmente na direção de Deus, alguns vão aparecer para te criticar. Criticaram aqueles homens. Criticaram Jesus. Jesus falou assim, o que é mais fácil? Olha como que Jesus é inteligente. Jesus falou isso que eu falei aqui. Fala assim, para que é mais fácil para mim? Perdoar os pecados dele? Ou pedir para ele levantar dessa maca e andar? Aí Jesus fala assim, além de tudo, olha, os seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se colocou em pé e foi curado ali. E os 4 e os 5 voltaram para casa depois, cantando, pulando, recebendo a bênção de Deus. Então, meu, Jesus, querido, Jesus, Ele mostra o seu poder. Você precisa conhecer e viver e saber do poder de Jesus sobre a tua vida. Sabe, vale a pena enfrentar a dificuldade. Vale a pena, querido, enfrentar uma dificuldade. Vale a pena. Não volte para casa com a sua dificuldade, não, meu irmão. Você veio aqui para a igreja hoje, talvez com uma dificuldade. O que é mais fácil para você? Voltar para casa com esse peso, com essa dificuldade para a tua casa? Ou você levantar do teu lugar, vir aqui na frente, receber uma oração e crer que Deus vai fazer um milagre na tua vida? Querido, vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes. Não volte para a tua casa com o mesmo problema que você chegou aqui, não. Aqueles homens falam assim, nós não vamos voltar para casa com esse homem nas costas, não. Nós não vamos voltar, não. Nós vamos voltar com ele andando. E foram isso que eles fizeram. Então, querido, se você está aqui nessa manhã, independente da situação que você saiu da tua casa, independente do problema que você veio para cá, você não pode ir para a tua casa com esse mesmo problema nas costas, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E se o seu problema é difícil, lembre de uma coisa. Jesus, o que Ele gosta é de resolver problemas difíceis.
O que é possível, deixe que o pastor resolve. O que é possível, deixe o seu líder resolver. O que é possível você fazer, você vai fazer. Mas coisas impossíveis, é isso que Jesus gosta de resolver. Se você tem algo impossível para o seu pastor resolver, se você tem algo impossível para o teu líder resolver, saiba que aquele que gosta de causas impossíveis, aquele advogado que gosta de causas perdidas, que já estão perdidas, impossíveis, está aqui. Jesus Cristo, o justo. Amém? O justo. Deus tem um propósito em nossas vidas. Mas mesmo assim, coisas acontecem para provar a nossa fé, querido. Contudo, quando a fé é aprovada, a vitória é garantida. Amém? Se a sua fé está sendo aprovada hoje, se você está sendo provado na tua fé, naquilo que você quer, só acredita, sabe de uma coisa? Deixe a sua fé ser aprovada hoje, querido, que a tua vitória é garantida. Lá em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Se você está sendo aprovado, querido, você vai ser aprovado nessa manhã, e você vai receber a coroa da vida, a qual Deus prometeu àqueles que o amam. Você é amado de Deus. Sabe de uma coisa? Você é amado de Deus. Não deixe sua visão espiritual ser limitada por situações ou palavras que sejam contrárias ao que você crê. Presta atenção nisso. Não deixe, marca aí no teu caderno. Não deixe sua visão espiritual ser limitada por situações ou palavras que sejam contrárias àquilo que você crê. Você precisa enxergar, querido, além do horizonte. Se você quiser ver o que há atrás de uma montanha ou atrás de um muro, você deve subir essa montanha e você deve subir esse muro. Não chegue diante de uma montanha e do muro. Se você quer ver o que tem além daquilo lá, você precisa subir. Se a montanha está na tua frente, faz o seguinte: sobe ela. Se é um muro, sobe ela. Para você enxergar, você deverá subir essa montanha, para você vai enxergar lá do alto. E quando você chega lá em cima, então você pode ver claramente o que há, o que você não via antes. Tem uma situação difícil na tua vida, é uma montanha, é um muro. Talvez você não está enxergando a solução que está do outro lado. Faz o seguinte: sobe essa montanha, sobe nesse muro. Você vai começar a enxergar aquilo que você não via antes, o que é além. E desse modo vamos ver subir mais altos na presença de Deus, para ver o propósito que Ele tem para a nossa vida. Você precisa ir para além do horizonte, não é? Lembra do Roberto Carlos? Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Lembra? Por quê, querido? Além daquilo que você está enxergando, além daquilo que você possa ver, existe um lugar bonito. Existe um lugar bonito. Existe um lugar maravilhoso que você pode ir. Um lugar bonito que você pode enxergar e viver uma vida de paz. É, não é? Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor. Mas você precisa não ter mais uma visão como aquele pastor Jorge Linhares tem uma mensagem muito legal sobre isso, que ele fala a visão de água ou visão de galinha. Né? A visão da galinha, a galinha não consegue enxergar além do que ela está ali na frente dela, daquele pouco milho. E se você não colocar o milho para a galinha perto dela, ela vai morrer de fome, porque ela não consegue enxergar a comida longe. Se você não colocar pertinho, você joga lá para a galinha, está aqui, ó, os farelinhos, ela vai comer ali. E se você não colocar ali, se colocar lá do outro lado da rua, ela não vai lá, ela vai morrer de fome. Então ela só enxerga o que está ali na frente dela. Então nós, como crentes, que nós temos que ter visão de águia. A águia, querido, ela enxerga lá de cima. Lá de cima. 900 metros de altura. 9 mil metros de altura. Altura de um avião, mais ou menos. Quando um voo de um avião. 9 mil metros de altura. Lá de cima ela enxerga o alimento que está aqui embaixo. Lá de cima, a 9 mil metros de distância da terra. Ela voa a 9 mil metros de distância. E ela consegue enxergar o alimento.
um camundongo, não sei. Ela enxerga lá de cima e ela vem naquele voo rasante e pega aquele bichinho para alimento dela. O crente tem que ser dessa maneira. Você não pode ter uma visão de galinha, uma visão limitada. Você precisa ter uma visão de águia, enxergar ao longe, além daquilo que você possa estar vendo hoje. A Bíblia diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram, é aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé agora. Queria que os meninos da banda subissem aqui em cima. Nós vamos encerrar essa mensagem com louvor. E se você precisa de uma oração, e se você precisa abrir a sua visão nessa noite, nessa manhã, fala para Deus assim: Deus, abre a minha visão, estende, alarga a minha visão, Deus. Se eu não conseguir passar em terra seca, que eu venha andar sobre as águas, ó Pai. Mas você precisa andar, querido. Se você não conseguir andar numa terra seca, faça como Pedro. Ande sobre as águas para receber a bênção de Deus. Jesus está ali. Jesus vai pegar na tua mão, ele não vai deixar você afundar nas águas não, querido. Ele vai te sustentar pela mão direita, ele vai te segurar, vai te trazer de volta para o porto seguro. Sabe, querido, em nome de Jesus Cristo. Se você precisa realmente, se esse problema está parando você, se você chegou aqui com um problema e você não está enxergando a solução desse problema, fala para Deus agora: Deus, eu não quero voltar para casa com esse paralítico nas costas não, eu quero voltar com ele andando, indo para minha casa feliz, alegre. Eu quero voltar com ele curado, sarado. Eu não quero voltar para casa com esse problema não, Pai. Falando para Deus: eu não quero sair dessa igreja hoje se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me dar uma visão realmente daquilo que eu vou fazer, de como eu vou agir. Deus vai te dar uma visão agora, querido. Talvez você não tenha conseguido enxergar até aqui. Talvez você não consiga enxergar uma solução. Mas Deus vem aqui à frente. Se você precisa, quando você vier aqui à frente, Deus vai abrir a tua visão. Deus vai estender a tua visão. E você vai enxergar, começar a ver a solução. Vai ver que atrás do horizonte, após o horizonte, existe um lugar bonito para você viver em paz. Sabe, querido? Onde você vai ver a natureza, contemplar aquilo que Deus tem feito. Você vai contemplar a natureza. Você vai se alegrar com as coisas que Deus tem feito. Sabe, irmãos, é assim que nós vemos. Quando você começa a enxergar, quando você começa a ter a visão aberta, talvez você, tudo que você vê, quando você não tem a visão estendida, tudo que você vê na tua frente é feio, é ruim. Tudo para você fica sem graça. Você não consegue achar nada de bonito, você não vê nada bom. Tudo que você vê é ruim. Tudo que você vê é ruim. Sabe, as pessoas são ruins. Sabe, o seu casamento é ruim. O seu trabalho é ruim. Sabe, as suas finanças são ruins. O teu pastor é ruim. O teu líder é ruim. Quando você não tem a visão estendida, tudo para você é ruim. Mas quando você consegue enxergar além do problema, você começa a ver que tudo é bonito, que a criação de Deus é linda. Você começa a contemplar a natureza. Você começa a sentir felicidade. Você começa a ver que a tua célula é boa. Você começa a ver que o seu líder é bom, que o seu pastor é bom. Você começa a ver que servir a Deus é bom, que você está numa igreja boa, que você está num lugar bom. Sabe, mas quando você não consegue enxergar além, tudo fica ruim. Mas nessa manhã, eu peço para que Deus venha abrir a sua visão, para que você comece a ver as coisas boas de Deus. O que Deus tem feito na tua vida, o que tem feito na tua casa, o que tem feito na tua família, nos seus filhos. Às vezes você fala que os seus filhos são ruins. Não fala mais isso não, seus filhos são bons. Comece a olhar o que Deus tem para fazer na vida deles. Não olha só o problema que eles estão dando, a dificuldade que eles estão trazendo para você, mas comece a olhar para aquilo que Deus vai fazer na tua casa. Existe uma promessa, querido, para você. Alarga a tua tenda. Alarga as tuas tendas. Eu queria que você agora começasse a louvar ao Senhor com esse cântico. Depois eu vou orar por você. Deus vai estar abrindo a tua visão, querido. Vai estar dando uma visão estendida para você nessa manhã, para você enxergar.
o que Deus tem para fazer para você. Olhe somente para Ele. Coloque os olhos nele. Eu olharei somente a Ti. Olhe para Ele, querido. Eu olharei somente para Ti, Jesus. Os meus olhos vão estar em Ti. Você vai ver que Ele é Deus. Ele é Deus. Tem cuidado de você. Tem cuidado da tua casa. Deus vai te levar a andar. Meu Deus. Firme os seus pés, querido. Comece a falar para Deus. Comece a colocar diante de Deus a tua situação. Eu olharei somente a Ti. Eu olharei somente a Ti. Coloque os olhos nele, querido. Não olhe para o problema, não. Não olhe para a tua dificuldade, não. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele tem promessa na tua vida. Olhe para Ele. E a tua mão venha nessa manhã, Deus, sobre essas vidas, ó Pai. Venha nessa manhã, Deus, sobre essas vidas. Onde o medo me sufoca, Deus, querido, em nome do Teu Filho amado, não derrama, Deus, o Teu poder, Pai, nessa manhã. Sobre esses amados aqui, Deus, abra a visão, Pai. Eu clamarei somente Abra a visão, Deus. Abra a visão, coloque as mãos sobre os seus olhos agora. e manterei meus olhos em Coloque as suas mãos sobre os seus olhos agora. Se o mar se agita em Ti, Oh, Deus. eu aquietarei, Oh, Deus. pois eu sou Deus, vai dizendo que você é de Deus. Tu és meu. Você é dele, Ele é teu, querido. Ele está com você nessa manhã. Ele é teu. Oh, Deus, querido, em nome de Jesus, Pai. Coloca, Deus, sobre esses amados, oh Deus. Nessa manhã, Pai. Meu Deus, abra a visão. Abra a visão espiritual, Deus. Abra os olhos espirituais, ó Deus. Para que meus amados irmãos possam enxergar, Deus, além do problema. Leva-me a confiar em Tua palavra. Abra a visão, Deus. Quero Abra andar a visão, Pai. sobre as Que eles águas. possam ver Por além da onde dificuldade. me chamar. Deus, que eles não olhem só a dificuldade, mas E venham olhar, mais Deus. fundo que os meus Tem pra fazer, pés Deus, te querido. Abra a visão, Deus. que minha fé seja Abra a visão, mais Pai. forte na Que eles possam enxergar, presença Deus. do meu Abra, Deus, a visão, Salvador. Pai. Leva-me a abra, confiar em Tua palavra. Abra a visão, Deus. Quero Dá a andar visão, Deus. sobre as águas. Eles possam olhar para o Senhor, Por Pai. onde me chamares. Não permita mais, Deus, que eles venham enxergar a dificuldade, mas que eles venham ver a solução do Senhor, Pai. Seja mais forte
somente a ti. Eu clamarei somente a ti. Espírito Santo de Deus, meus olhos em ti. eu colocarei os meus olhos em ti. Eu colocarei os meus olhos no Senhor. Vai falando para Deus essa manhã, querido. Fala que você vai colocar os seus olhos nele a partir de hoje. Fala assim comigo, querido. Senhor Jesus, nessa manhã eu entrei aqui enxergando somente os meus problemas, só as dificuldades na minha casa, as dificuldades do meu trabalho, as dificuldades da minha família. Eu só entrei aqui olhando as dificuldades do meu casamento, as dificuldades da minha vida financeira. Mas eu creio, Senhor, que a partir de agora o Teu Espírito Santo está me dando uma visão de águia, que eu vou enxergar muito mais além do que esse problema, que eu vou enxergar muito mais além do que a dificuldade, eu vou enxergar muito mais além dos obstáculos, eu vou enxergar além do problema da minha célula, ou qualquer coisa que possa vir.